fãs de Nova Democracia, todos os nossos espectadores e ouvintes, boa tarde, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista do Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito. No vídeo de hoje nós analisaremos o acordo de cessar-fogo estabelecido entre as forças da Resistência Nacional Palestina e o Estado sionista de Israel. A Resistência Nacional Palestina, cabe aqui pontuar que ela mantém a sua superioridade e a sua iniciativa em meio às negociações de cessar-fogo com o Estado sionista de Israel e tem frustrado todas as tentativas do sionismo de aprofundar a crise humanitária na faixa de Gaza, principalmente, e forçar a Resistência Nacional Palestina à capitulação. O Izzat al-Rishq, que é um membro do Comitê Político do Hamas, numa entrevista concedida ontem à TV Al-Arab, ele pontuou que esse cessar-fogo é um cessar-fogo temporário por um número específico de dias e visa a entrada de ajuda humanitária e também a troca e a libertação de prisioneiros de ambos os lados. Ele pontua, inclusive, que a decisão pelo cessar-fogo parte de todas as organizações que compõem hoje a Resistência Nacional Palestina. E isso é muito importante de ser pontuado. O acordo, inclusive, o acordo previsto inclui a libertação de um número acordado de prisioneiros, de crianças e mulheres israelenses e também de um número determinado de mulheres e crianças palestinas que hoje se encontram nos cárceres sionistas. Além disso, ele pontua que houve a procrastinação do lado israelense em concluir o acordo de cessar-fogo, principalmente pela cabeça de proa do Estado fascista de Israel, do próprio Netanyahu. E ele pontua ainda que os israelenses têm tentado negociar em meio à agressão para acabar com a resistência nacional palestina, mas que isso não aconteceu e não acontecerá. Nessa mesma toada, no mesmo dia de ontem, o Hamas publicou a sua posição acerca do acordo de cessar-fogo, representando ali todas as organizações que compõem a Resistência Nacional Palestina. Os termos que eles colocaram foram os seguintes, que eles estão impulsionados pela responsabilidade para com o povo palestino que tem persistido, tem feito um esforço contínuo de resistir frente à agressão sionista, principalmente na faixa de Gaza, e que para proporcionar alívio e curar também as pessoas que estão ali sob os intensos bombardeios e para fortalecer a vontade de resistência em meio a essa guerra, eles propõem os seguintes termos para o acordo de cessar-fogo: o fim do fogo de ambos os lados, a interrupção de todas as atividades militares por parte do exército de ocupação em todas as áreas da faixa de Gaza e a interrupção do movimento de seus veículos militares que se infiltram na faixa de Gaza. Eles ainda estabelecem a entrada de centenas de caminhões transportando ajuda humanitária, ajuda médica, socorro e combustível para todas as áreas da faixa de Gaza, sem exceção, de norte a sul. Além disso, eles estabelecem a libertação de 50 prisioneiros da ocupação, dentre eles mulheres e crianças com idades inferiores a 19 anos de idade, e eles estabelecem que as tropas de ocupação devem libertar cerca de 150 palestinos, dentre eles mulheres e crianças que se encontram hoje nos cárceres e masmorras do Estado sionista de Israel. Eles estabelecem também a interrupção do tráfego aéreo no sul de Gaza durante 4 dias e a interrupção do tráfego aéreo no lado norte de Gaza por 6 horas diárias, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Por fim, eles estabelecem que durante o cessar-fogo, a ocupação deve se comprometer a não atacar ou prender ninguém em todas as áreas da faixa de Gaza e garantir a liberdade de circulação de todas as pessoas palestinas de norte a sul de Gaza, principalmente ao longo da rua Salah al-Din. Esses termos colocados nesse acordo de cessar-fogo, eles pontuam que foram formulados
de acordo com a visão da resistência e de seus determinantes, ou seja, de todas as organizações que compõem a resistência nacional palestina e que visam servir o povo palestino e aumentar a sua firmeza diante da agressão sionista. E eles dizem, pontuam, que estão sempre atentos aos esforços de sacrifícios e sofrimentos e as preocupações que o povo palestino tem passado nesse momento. Além disso, um membro do Birô Político do Movimento da Jihad Islâmica Palestina, o Ali Abu Shaheen, ele coloca que a ocupação finalmente sucumbiu à vontade da resistência em concordar com o acordo de troca de prisioneiros. Na sua declaração, ele pontua a necessidade e a importância dessa troca de prisioneiros por parte de ambos os lados, tendo em vista sempre o compromisso da resistência nacional palestina para com os palestinos presos nos cárceres e masmorras do exército sionista de Israel. Ele ainda pontua que todos os termos de acordo e troca são a favor do povo palestino e de sua resistência e que se manteve firme durante todos os dias de luta. E termina pontuando que o governo de ocupação aceitou o acordo de troca sob coação. Trata-se de um recuo na postura sionista em relação aos objetivos anteriormente declarados da sua agressão. E, na nossa análise, a resistência ela é vitoriosa nesse acordo de cessar-fogo e, por parte do Estado sionista de Israel, isso representa uma profunda e gravíssima derrota, pois permitir a permanência dos palestinos na faixa de Gaza com a entrada de alimentos, suprimentos, ajuda humanitária, ajuda médica, cessando o fogo ali na faixa de Gaza, significa pôr por terra cabalmente toda tentativa de cerco militar, de cerco total imposto pelo Estado sionista de Israel, que tenta, a partir dessa tática nefasta, dizimar o povo palestino e forçar a sua saída da faixa de Gaza. Portanto, esse cessar-fogo, permitindo a resistência palestina, a resistência do povo palestino em seu próprio território, que é a faixa de Gaza, nesse momento, é uma baita vitória por parte da resistência nacional palestina. Por parte dos sionistas, que tentam ali forçar uma rendição da resistência nacional palestina e uma capitulação, mostra que, na verdade, esse acordo de cessar-fogo, que foi durante muito tempo procrastinado por parte dos sionistas, demonstra uma dura derrota no campo militar e no campo político também. Os sionistas, por outro lado, dizem, no caso do ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, que o acordo para resgatar os reféns israelenses pode significar uma tragédia para o Estado de Israel. E ele diz o seguinte: estou muito preocupado porque estão acontecendo as conversas e estamos sendo deixados de fora. Não sabemos os detalhes e não estão nos contando a verdade. Os rumores indicam que Israel pode estar a cometer um novo erro semelhante ao acordo de Shalit. O sionista Itamar Ben-Gvir, que é ministro de Segurança Nacional do Estado de Israel, é o mesmo que no último sábado, dia 18 de novembro, revelou que apresentará um projeto de lei que determina a pena de morte para os supostos terroristas, no caso se referindo à população palestina, que se encontra encarcerada hoje pelo Estado sionista de Israel. Ou seja, todos os palestinos presos, incluindo crianças e mulheres, seriam aniquilados, seriam executados numa pena de morte estabelecida pelo ministro Itamar Ben-Gvir. Além disso, os imperialistas na Casa Branca disseram que estão mais próximos das negociações para a libertação dos prisioneiros israelenses. Então a gente vê que Israel se coloca ali numa posição de muita preocupação, que tem percebido que esse acordo de cessar-fogo é, na verdade, uma derrota ali para os seus ataques que eles têm cometido contra o povo palestino. E por fim, aqui na nossa análise do porquê que esse acordo representa uma vitória retumbante da resistência nacional palestina, porque permite a permanência da população palestina em seu território, frustram ali os planos de capitulação da parte sionista nessa guerra. A resistência nacional palestina pontua o seguinte:
Ao anunciarmos a obtenção do acordo de trégua, afirmamos que nossas mãos permanecerão no gatilho e que nossas brigadas vitoriosas permanecerão atentas para defender o nosso povo e derrotar a ocupação e a agressão. Prometemos ao nosso povo que permaneceremos leais ao seu sangue, sacrifício, paciência, firmeza e aspirações de libertação, liberdade, restauração de seus direitos e estabelecimento de um único Estado palestino independente, com Al-Quds, no caso Jerusalém, como sua capital. Então, são nesses termos que a resistência nacional palestina impõe o acordo de cessar-fogo ao Estado sionista de Israel, frustram as suas tentativas de capitulação e representam uma baita vitória para o povo palestino em meio a essa guerra.